Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa passa aqui na TV Cidade Esperança, canal 14 de Imperatriz, Maranhão. E nós colocamos no YouTube e em vários outros sites para que todos possam também ser edificados juntamente conosco, onde todos aprendemos da palavra do Senhor. Aqueles que desejam nos convidar para estarmos aí na sua igreja, basta entrar em contato conosco pelo telefone DDD 99 e o telefone 991520454. Nosso e-mail henriquelhas@hotmail.com. Nós fazemos palestras de EBD para professores, superintendentes, fazemos também para obreiros, fazemos também EBO, Escola de Obreiros, fazemos palestras sobre missões, sobre evangelismo, sobre família, sobre dons do Espírito Santo e sobre escatologia. Então, querendo, nos convide e nós estaremos aí com você e sua igreja. Nós enviamos uma apostila e você vende aí 200 apostilas, já dá para você pagar todo o seu evento. Você paga viagem de volta, oferta, hotel, comida, tudo. Só vendendo 200 apostilas dentro de um desses temas. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando aí neste terceiro trimestre de 2017 das revistas da CPAD com o tema A Razão da Nossa Fé, Assim Cremos, Assim Vivemos. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, que é pastor ali em Jundiaí, São Paulo. Hoje estaremos estudando a lição número 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos pedir a todos os professores, aos superintendentes, aos pastores, que leiam aí o credo, cremos, aí as doutrinas da nossa fé. Inclusive o livro sobre isso já está à venda. Então nós queríamos pedir, você pode pegar aí pelo nosso site, o Cremos, todas as lições nós estamos colocando lá, antes de começar a lição, estamos colocando lá o Cremos. Vamos ler então esse Cremos rapidamente. Cremos na inspiração divina, verbal e plena da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo e todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos por um ato sobrenatural e imediato, e não por processo evolutivo. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos, e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Então nós estamos seguindo aí o credo e hoje nós vamos falar sobre o Senhor Jesus Cristo. O textual está aí em João capítulo 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então veja que Jesus é ao mesmo tempo o caminho que nos conduz ao Pai, que nos conduz à salvação. Ao mesmo tempo, Ele é a verdade de Deus. Jesus é tudo que nós precisamos saber e conhecer para que nós possamos chegar a Deus, que nós possamos chegar à salvação. Ele também é a vida. Ele nos dá a vida eterna. Não é só a vida aqui na terra, como filhos de Deus, mas uma vida eterna com Deus. Ele vem nos buscar para que nós estejamos para sempre com Ele. Isso acontecerá no arrebatamento da igreja, que nós estamos esperando a qualquer momento acontecer. E ele diz claramente, ninguém chega ao Pai, a não ser por Ele, o Filho, Jesus Cristo. É preciso crer que Jesus, Deus, veio ao mundo e nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo o que provinha do pecado.
Ele levou sobre ele e morreu a nossa morte, a morte na cruz. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo para todo sempre. Está à direita do Pai, onde intercede por nós, continua intercedendo por nós. Então todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador e crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Verdade prática. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Então veja só, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Então, como Deus é o Filho único de Deus, que é o próprio Deus. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Então, como Deus é o unigênito. Quando Ele veio à Terra, Deus só tinha um Filho na Terra, Jesus Cristo. Agora, Deus tem milhões de filhos na Terra. Em Hebreus diz assim: quando outra vez introduz no mundo o seu primogênito, e diz então, todos os anjos de Deus o adorem. Olha só, Ele vem à Terra como unigênito de Deus, permanece como unigênito de Deus, sendo homem aqui na Terra. Ele recebe o Espírito Santo e Ele vai fazer a obra de Deus aqui na Terra. Depois Ele morre aqui na Terra. Quando Ele morre e ressuscita, Ele então sobe ao Pai, e ali onde está escrito, aí vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Então ali Ele sobe, entra no céu, ali é dado a Ele todo o poder, o céu e a terra, e Ele volta para Ele se encontrar com os discípulos, mostrando que ressuscitou dentre os mortos. Então a Bíblia diz em Hebreus, quando outra vez introduz no mundo o seu primogênito, agora não é mais unigênito. Ele é unigênito como Deus, mas agora é primogênito como homem, filho de Deus. O que Ele vai fazer agora? Ele vai gerar filhos para Deus. Então Ele já começa aparecendo aos apóstolos, assopra sobre eles o Espírito Santo, eles se tornam filhos de Deus também, co-herdeiros com Cristo, das mesmas promessas. Em Hebreus diz que Ele não se envergonha de chamá-los irmãos, todos nós. Então a partir daí começam a nascer filhos para Deus, irmãos de Jesus. Jesus, homem, filho de Deus. Então agora Ele é o primogênito desses filhos, é o primeiro gerado aqui na terra como homem, e agora muitos filhos serão gerados aqui na terra, através de quê? Do Espírito Santo, nascer de novo, nascer pelo Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo aqui na terra, era filho de Deus. E agora nós, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós, nós nascemos de novo, agora como filhos de Deus, irmãos de Jesus, co-herdeiros com Ele das mesmas promessas. Olha só que coisa maravilhosa. Então Jesus nunca deixou de ser Deus, Ele sempre foi Deus, tanto faz quando Ele estava no céu, antes de vir à terra, quanto quando Ele nasceu aqui na terra como homem, continuou 100% Deus, 100% homem, nunca deixou de ser Deus. Só que aqui na terra Ele não usou das prerrogativas divinas, Ele não fez obras como Deus, mas como um homem cheio do Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fornecia poder para Ele fazer milagres. Então Ele estava aqui como homem, mostrando para nós que nós, ao nos tornarmos filhos de Deus, podemos fazer as mesmas obras que Ele fez. E Ele diz, ainda maiores do que essas. Por quê? Porque Ele foi para o Pai. 3 anos e meio só de ministério. Nós temos a vida inteira. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então nós podemos fazer o paralítico andar, o morto ressuscitar, expulsar demônios, a mesma obra que Ele fez. Nós podemos fazer aqui na terra. Então a maior prova que Jesus teve aqui na terra foi exatamente esta. Não poder usar de suas prerrogativas divinas, e Ele só fez aquilo que ao homem está também permitido fazer.
ele se comportou aqui como homem, homem cheio do Espírito Santo. Aqui também ele aceitou a adoração, ele disse, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele falou como Deus, se comportou como Deus, mas não usou das prerrogativas divinas. Ele viveu como homem cheio do Espírito Santo. Então ele tinha o dom, palavra de sabedoria, de ver no futuro, palavra de conhecimento, de ver alguma coisa que estava acontecendo em outra parte, ele sabia que. Discernimento de espíritos, para expulsar demônios, para conhecer o pensamento das pessoas. Dom da fé, para ressuscitar mortos. Dom de milagres, fez muitos milagres. Dons de curar, ele curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas, né? Aí, profecia, dom de línguas, interpretação. Nós não sabemos direitinho sobre isso, embora a profecia nós sabemos que ele profetizou. Dom de línguas nós não sabemos por quê? Porque o dom de línguas, nós falamos línguas que o Espírito Santo nos concede para falar aquilo que Deus quer falar através de nós. Como Jesus já falava perfeitamente o que Deus queria falar, então não precisava dele falar em línguas. E a interpretação das línguas, nós não sabemos se Jesus foi usado para interpretar alguma língua em algum país que ele andou. Nós não sabemos, não temos como comprovar isso. Mas como a Bíblia diz que quem fala em línguas deve orar para que possa interpretá-las, então nós acreditamos que quando ele falava em línguas já era exatamente a vontade de Deus, o que Deus queria falar, então ele já sabia, né, corretamente o que era que estava sendo falado. Então todos os dons estavam ali presentes em Jesus Cristo. Cremos assim, cremos então que ele na terra tinha os dons do Espírito Santo para que ele pudesse fazer todas aquelas coisas, saber todas aquelas coisas que ele sabia, sem precisar de assumir a posição de Deus, porque a Bíblia diz que em tudo ele se tornou semelhante aos homens. Então, ele deixou as prerrogativas divinas para poder fazer a obra de Deus aqui na terra e ser homem aqui na terra. Por quê? Porque era necessário ser homem para poder pegar o pecado dos homens sobre ele, para poder ir na cruz no lugar dos homens. Era necessário ser homem. Deus procurava um homem na terra que não tinha pecado. E achou ele mesmo. Deus mesmo veio à terra. Jesus se fez homem, nasceu como homem, nasceu de uma mulher, como todo homem, viveu como homem para nos salvar. Lá em Levítico 25, lá diz que se alguém, um homem, se empobrece e se torna escravo de alguém, ele precisa de um remidor, ele precisa de um parente dele para remi-lo, comprá-lo de volta. Então Jesus é esse nosso remidor. Ele se torna o quê? Parente nosso, ele se torna semelhante ao homem em tudo para poder nos comprar para Deus. Qual o preço? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então, durante a explanação da lição, nós vamos ver mais detalhes dentro dessa leitura. Vamos conhecer um pouco mais sobre Jesus, embora seja muito difícil para nós conhecermos muito a respeito de Jesus. Basicamente, nós apenas sabemos o que está escrito, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento sobre Jesus. Mesmo assim, sabemos com pouca revelação.
devemos estudar mais e mais e mais, buscarmos cada dia mais conhecermos a Jesus. Por quê? Se conhecermos a Jesus, nós conhecemos o Pai. Ele diz: estou há tanto tempo convosco. Como dizes, mostra-nos o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Então, nós queremos conhecer Deus, conheçamos Jesus. É interessante isso. Então, busquemos conhecer Jesus. Vamos buscar isso cada dia mais, conhecer mais e mais e mais e mais a respeito de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Nós temos que desejar todo dia que nós sejamos arrebatados para termos esse encontro maravilhoso com o nosso Salvador. Devemos estar desejosos todos os dias de conhecê-lo, de estarmos com ele para sempre. Ele é o nosso grande objetivo, conhecer Jesus. Nesta lição nós teremos as seguintes partes e tópicos. Na primeira parte, o Filho unigênito de Deus. Tópico 1, o Filho de Deus. Tópico 2, significado. Tópico 3, significado de unigênito. Na parte 2, nós vamos ver aí a deidade do Filho de Deus. Tópico 1, o Verbo de Deus. Tópico 2, reações à divindade de Jesus. Tópico 3, o relacionamento entre o Pai e o Filho. Na parte 3, nós vamos ver aí a humanidade do Filho de Deus. Tópico 1, e o Verbo se fez carne. Tópico 2, características humanas. Tópico 3, necessidade da encarnação do Verbo. Vamos ver a introdução que diz: há inúmeros pontos da cristologia dignos de ocupar a mente e o coração de todos os seres humanos. O nosso espaço aqui é exíguo para um estudo completo. Temos de nos contentar com alguns pontos relevantes sobre a verdadeira identidade de Jesus. A provisão do Antigo Testamento sobre a obra redentora de Deus em Cristo é rica em detalhes. Os escritores do Novo Testamento reconhecem a presença e a obra de Cristo na história da redenção, nas suas instituições e festas. O nosso enfoque aqui é a verdadeira identidade de Jesus. Então é evidente que nós nunca conseguiremos aí um estudo completo sobre Jesus. É impossível isso. Nós temos aí alguns vislumbres, sobre Jesus, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Então o que está escrito nós podemos ler e procurar entender sobre Jesus. E como nós desejamos conhecer mais sobre o nosso amado Senhor, nosso amado Salvador, Jesus Cristo. É o nosso grande desejo. Então, nessa lição, nós vamos nos esforçar por aprendermos um pouco mais sobre Jesus. Nós temos aí várias lições passadas, que você encontra no nosso estudo escrito, no nosso site. Então, tem muita coisa escrita sobre Jesus, Pelo menos aí umas 20 lições nós colocamos lá, que você pode entrar lá e ver alguma coisa sobre Jesus que já foi estudada no passado, em nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos então na parte 1 aí, o Filho unigênito de Deus. Tópico 1, Filho de Deus. Tópico 2, significado. Tópico 3, significado de unigênito. Tópico 1 então, Filho de Deus. O apóstolo João explica o motivo que o levou a escrever o seu evangelho com as seguintes palavras: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 31. O contexto aqui são sinais, prodígios e maravilhas. João diz que escreveu sobre esses sinais, prodígios e maravilhas, e ele diz por que escreveu. Ele escreveu para que os discípulos acreditassem que realmente Jesus é o Filho de Deus. Então, hoje, nós temos como obrigação nossa de mostrar isso para as pessoas, mostrar os sinais, os prodígios, as maravilhas que Jesus fazia, porque ele disse, olha, que nós podemos fazer obras maiores do que aquelas que ele fez. Então, ao fazermos estas obras, as pessoas verão que realmente Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque esses sinais, prodígios e maravilhas eram feitos por ele. Então,
Tudo que nós fazemos hoje de sinal, prodígio, maravilha, é em nome de Jesus. É o nome poderoso de Jesus que entra em operação e o Espírito Santo vem com poder para realizar isso. É o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, guiava Jesus e dava poder para que esses sinais, prodígios, maravilhas fossem feitos. É o mesmo Espírito Santo que estava lá, é que está dentro de nós. Então a igreja precisa aprender isso. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver isso. Sinais, prodígios, maravilhas em operação. As multidões chegavam para ver o que estava acontecendo, ficavam admiradas, e o Evangelho era pregado, dizendo a esse Jesus que vocês aí crucificaram, esse é o que está fazendo esses sinais, prodígios, maravilhas. É em nome desse Jesus. Então foi assim, em Atos dos Apóstolos, a primeira pregação do Evangelho legítimo. Jesus havia dito, fiquem em Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí depois vocês vão sair pregando. Onde? Tanto em Jerusalém, ou seja, ao mesmo tempo em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria, como em todos os confins da terra, em toda parte. Então eles deveriam evangelizar em Jerusalém, pregar o Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia, onde ficava Jerusalém, e também na parte vizinha, na parte de cima, Israel, Samaria, ele representando Israel, a parte de cima, e Jesus diz em todo mundo, ele diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Então esse Evangelho da graça de Deus é acompanhado por sinais, prodígios e maravilhas e deve ser pregado a todas as pessoas da face da terra. É muito importante saber isso e praticar isso. Nós estamos vivendo um tempo difícil onde o verdadeiro e legítimo Evangelho não está sendo pregado. Está sendo pregado um Evangelho de brincadeiras, um Evangelho que visa ganhar dinheiro, mas não o legítimo Evangelho. Por quê? Os dons do Espírito Santo não funcionam em quem vive só pensando em dinheiro. Não adianta. Por isso que não se vê mais os dons, não se vê os sinais, prodígios e maravilhas. É raro. Porque as pessoas estão confundindo o legítimo evangelho com o evangelho falso. Está sendo pregado aí um evangelho teatral. Pessoas que pulam, rodam para lá, fazem brincadeiras, contam piadas. É música, 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 música e mais música, divertimento. Mas o legítimo evangelho não está sendo pregado. O Espírito Santo, ele não concorda com esse tipo de evangelho. Por isso que os dons não estão presentes nesses grandes pregadores, grandes cantores. Estão interessados só em ganhar dinheiro. Os líderes da igreja, mesma coisa. Os dons não operam através deles. Deveria operar. Deveriam ser exemplo. Por que não operam os dons? Porque estão mais interessados em dinheiro. Visam lucro financeiro. Querem tirar das pessoas as coisas. Jesus disse, mais bem-aventurado aquele que dá do que recebe. Um evangelho legítimo, ele dá. Ele não fica olhando para as pessoas para ver o que pode tirar delas, mas fica olhando, pensando o que eu posso dar, o que eu posso oferecer para elas. Então oferecer cura, libertação, batismo do Espírito Santo, salvação principal. Então vamos ter que rever o evangelho. A igreja está perdendo o rumo. Então estes o quê? Estes sinais, prodígios, maravilhas, porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20:31. Veja na primeira pregação de Pedro. Pedro diz, esse Jesus aprovado por Deus entre vós, por sinais, prodígios, maravilhas. Esse Jesus que fez isso que aconteceu aqui. Em Atos 2, ali, Pedro está pregando, dizendo isso. Olha só. Paulo diz, o meu apostolado entre vós foi confirmado por Deus. Com o quê? Com sinais, prodígios e maravilhas. Filipe pregava em Samaria, as pessoas estavam alegres, se convertendo. Por quê? Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Olha só.
Esse é legítimo evangelho. Temos aqui dois pontos importantes. O primeiro é sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo e o Filho de Deus. O outro é o motivo dessa revelação, a redenção de todo aquele que crê nessa verdade. É de toda importância saber o significado do título Filho de Deus. A profecia de Isaías anuncia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9,6. Note que o menino nasceu, mas o filho, segundo a palavra profética, não nasceu, mas se nos deu. O nascimento desse menino acontece em Belém, mas o filho foi gerado desde a eternidade. João 17, 5, 24. Pois transcende a criação. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 17. É como disse Atanásio em resposta aos arianistas, referindo-se à eternidade de Jesus. O Pai não seria Pai se não existisse o Filho. Então veja bem que Deus nos deu o seu Filho. E então nós temos que ver que Jesus sempre foi Filho de Deus. Ele não foi criado, ele é Deus mesmo. E também, mesmo quando ele se tornou homem, ele continuou sendo Deus, 100% Deus. Agora ele também se tornou o quê? Homem, 100% homem. Em tudo se fez semelhante aos homens. Então aniquilou-se a si mesmo, se tornou como homem, como servo, como homem, vivendo na terra como homem. Então ao mesmo tempo ele era 100% homem, 100% Deus. Agora, na terra, o que foi feito? Ele se tornou homem e viveu como homem, sem as prerrogativas divinas. Ele não usou de sua prerrogativa divina, ele se comportou como um homem, mostrando para nós que nós também, como homens, cheios do Espírito Santo, como ele era, podemos fazer as mesmas coisas que ele fez. E é claro, ele diz ainda maiores por causa do tempo que nós temos para fazermos as obras de Deus na terra. Então, quando o mundo foi criado, Jesus já existia. Ele é Deus mesmo. Não passou a ser Deus de repente. Deus não criou Jesus, inventou Jesus de repente. Vai nascer Jesus como Deus. Não. Ele é Deus. Antes de qualquer coisa existir, ele já existia. Todas as coisas subsistem através dele, porque o poder para manter tudo funcionando é de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, então, controla todas as coisas para que continue funcionando. Se Jesus deixasse de controlar um segundo só, se acabava tudo, a terra, tudo, os astros, tudo, o universo inteiro se desmanchava. Então, se Deus é, ao mesmo tempo, Pai, é Filho, é Espírito Santo, então ele não seria Pai se não houvesse Jesus. Então Deus não seria Pai se não houvesse o Filho, Jesus. Tópico 2, significado. O significado do termo Filho nas Escrituras é amplo e uma das acepções diz respeito à mesma natureza do Pai. João 14, 8 e 9. Quando Jesus se declarou Filho de Deus, ele estava reafirmando sua divindade. E os judeus entenderam perfeitamente a mensagem. João 5, 17 e 18. O mestre diz: eu e o Pai somos um. João 10, 30. E mais adiante, no mesmo debate com os judeus, Jesus esclareceu o que significa ser filho de Deus. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse sou filho de Deus? João 10, 36. Alegar que Jesus não é Deus, mas o Filho de Deus, como fazem alguns, é uma contradição. Então lá em João 5, Jesus se declara então Filho de Deus, chama Deus de Pai. Ele então se declara como Deus. E aqui em João 10, ele diz bem claro, olha aí, eu e o Pai somos um. Então os judeus, eles consideravam isso uma blasfêmia, ficavam zangados por causa disso que Jesus falava. Mas Jesus se declarou claramente Filho de Deus e ao mesmo tempo se declarou Deus. Aqui ele está falando como filho, mas dizendo que é Deus. Não é apenas como homem, filho de Deus, mas aqui ele está declarando divinamente como Deus. Então, há algumas seitas declaram que Jesus apenas era um filho de Deus. Não era Deus, era apenas filho de Deus.
Assim como nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nos tornamos filhos. Então eles dizem que Jesus era apenas um filho de Deus, não era Deus mesmo. Entre esses havia o Sabélio, né? Aquele que fundou o sabelianismo. Essa aí é a ideia dele. Ele dizia que Jesus era apenas filho de Deus, não era Deus. Assim como os testemunhos de Jeová. Diz que Jesus é um Deus. E eles dizem que Jesus é irmão de Satanás. Não dizem que Jesus é Deus. Tópico 3, significado de unigênito. A etimologia do termo unigênito, monogenês, em grego, indica a deidade do Filho. Essa palavra só aparece 9 vezes no Novo Testamento, sendo 3 em Lucas, veja aí 7, 12, 8, 42, 9, 38, uma em Hebreus, 11, 17, e as outras 5 em referência a Jesus nos escritos joaninos, João 1, 14, 18, 3, 16, 18, 1 de João 4, 9. O vocábulo vem de monós, único, e de genês, que nos parece derivar de genós, raça, tipo, e não necessariamente do verbo genal, gerar. Então, unigênito, quando empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consubstancialidade. É exatamente o que declara o credo niceno: e cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Veja que nós estamos lendo as palavras aí gregas como se fosse em português, né? A maioria dos nossos professores não sabe falar grego, então vamos falar mesmo do jeito que está aí na revista, viu? Não se preocupe com isso. Então, se você puder, pegue, né, um livro aí na internet, é de graça. Pegue um livro aí que fala sobre grego, né, morfologia das palavras, como é que se lê, como é que se escreve. Estude um pouquinho e você vai aprender bastante coisa. É importante estudar os originais, tanto em grego como em hebraico. Vamos dizer, unigênito está dizendo que é filho único. Está dizendo que é filho Deus. Aí não está se referindo a Jesus como homem, filho de Deus como homem. Essa palavra unigênito está se referindo a Deus mesmo, Jesus como Deus mesmo. Então ele vem à Terra como o unigênito de Deus. Deus não tinha nenhum outro filho na Terra. Só Jesus é que entrou aqui como filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Quando ele entra na Terra como homem, nasce como homem, agora ele é unigênito, Deus mesmo, e ao mesmo tempo ele é unigênito na Terra porque só tinha ele que recebeu o Espírito Santo, que foi cheio do Espírito Santo também, só ele como filho de Deus. Quando é que os outros vão ser filhos de Deus? O dia que eles receberem o Espírito Santo. Quando é que acontece isso? Quando Jesus ressuscita, ele volta, a Bíblia diz, quando outra vez introduz no mundo o seu primogênito, agora é primogênito. Então, quando ele vem novamente como homem na terra, agora no corpo ressurreto, então agora ele é o primeiro, é primogênito de Deus. Olha aí. Então, agora ele vai gerar filhos para Deus. Quando ele assopra sobre os discípulos, então os discípulos estão ali reunidos, e ele aparece no meio deles e diz, paz seja convosco, e aí ele assopra sobre eles o Espírito Santo. Agora eles se tornam também filhos de Deus. O que é preciso fazer para se tornar filho de Deus? É preciso o quê? Acreditar que Jesus morreu na cruz por nós e acreditar que ele ressuscitou. Olha aí, os discípulos acreditavam que ele morreu na cruz? Sim. Eles agora acreditavam que Jesus ressuscitou? Sim, eles tinham certeza que ele ressuscitou. Então eles viram Jesus ressurreto. Faltava o quê? Receberem o Espírito Santo. Quando eles recebem o Espírito Santo, isso é o quê? Nascer de novo, nascer do Espírito. Agora eles se tornam filhos de Deus. E a partir daí,
todos os que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, acreditam que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou, se tornam filhos de Deus também. Por quê? Porque recebem o Espírito Santo. Para ser filho de Deus tem que ser parecido com Deus. Deus é Espírito. Então é preciso ter o Espírito Santo dentro de nós para sermos filhos. Senão não somos. Já o batismo no Espírito Santo vai ser o quê? Um revestimento de poder para nós pregarmos o legítimo Evangelho, com sinais, prodígios e maravilhas. Para nós pregarmos o Evangelho saindo, tanto pregarmos na nossa cidade, como no nosso estado, como no nosso país e em todo o mundo. E Jesus disse bem claro, para nós não sairmos pregando antes de recebermos o batismo no Espírito Santo. Ele disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois vocês vão ser minhas testemunhas, vão pregar o Evangelho por toda parte. Mas primeiro recebam o batismo no Espírito Santo. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, já eram filhos de Deus. Agora precisávamos receber o revestimento de poder para sair pregando o Evangelho. Por isso que nós temos aí tantas denominações que têm mais atrapalhado o Evangelho que ajudado. Porque não obedeceram à ordem de Jesus, não esperavam ser batizados no Espírito Santo. E está aí essa bagunça que está por aí, dando péssimo testemunho, vivendo de qualquer maneira, mas dizendo-se cristãos, e o legítimo Evangelho não está sendo pregado. Então, unigênito aqui significa uma mesma substância com o Pai, uma mesma essência com o Pai. O Pai é Deus, o Filho Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Lembrando sempre que é um Deus só. Na parte 2 nós temos aí a deidade do Filho de Deus. Tópico 1, o Verbo de Deus. Tópico 2, reações à divindade de Jesus. Tópico 3, o relacionamento entre o Pai e o Filho. Tópico 1, então, o Verbo de Deus. O Verbo é a palavra do grego logos. O termo Deus aparece 2 vezes nesta passagem. Uma delas em referência ao Pai, e o Verbo estava com Deus. Aqui temos uma indicação do relacionamento intratrinitariano, ou seja, entre a Trindade antes mesmo da fundação do mundo. A preposição grega pros, usada para com, nessa segunda cláusula, diz respeito ao plano da igualdade e intimidade face a face, além de mostrar a distinção entre o Pai e o Filho, um golpe mortal contra o sabelianismo. Então, quando diz que Jesus é o Verbo e diz que o Verbo estava com Deus, olha aí, está dizendo que Jesus estava com Deus antes mesmo de ser fundado aí o mundo, o universo todo, antes de haver o tempo, né? Jesus já estava com o Pai, ele era Deus já, nunca deixou de ser Deus. Quando o sabelianismo aí vem dizendo que Jesus não é Deus, este versículo aí só seria suficiente para acabar com essa ideia. A segunda referência, e o Verbo era Deus, aponta para o Filho. Não se trata de acréscimo de mais um Deus aqui, posto que o apóstolo foi revelado pelo Espírito Santo que o Verbo divino está incluído na essência una e divisível da deidade, embora seja ele distinto do Pai. João 8, 17, 18, segundo de João 3. Da mesma forma, o apóstolo Paulo transmitiu esta verdade ao dizer que para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8, 6. Trata-se do monoteísmo cristão. Então, quando diz o Verbo era Deus, olha, já disse, identificou que o Verbo é Jesus. Agora está dizendo que o Verbo era Deus, pronto, está dizendo claramente que Jesus é Deus. Então, em 1 João, por exemplo, João fala claramente, 3 são os que testificam no céu, então 3 são os que também testificam na terra. E ele diz que esses 3 são um só, ainda diz que os 3 concordam num. Olha aí, está bem claro, né? Não existe como fugir dessa ideia de que Jesus realmente é Deus.
E o apóstolo Paulo diz bem claro que para nós só existe um Deus. E ele diz, só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. Está mostrando que Jesus é Deus. Ele diz que Jesus é o Senhor. Só existe um, que é Deus. Então, está bem claro na Bíblia que Jesus é Deus. E quando fala então de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, não deixa de ser monoteísmo. São três pessoas, mas é um Deus só. Toco 2 reações à divindade de Jesus. É digno de nota que o apóstolo João e Paulo, como os demais, eram judeus e foram criados num contexto monoteístico. Portanto, não admitiam em hipótese alguma outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel, como está em Marcos 12, 28 a 30. Então lá em Marcos, o que está escrito? Está escrito lá o Shema, o Shema de Deus. Está escrito lá, ok? Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então os judeus não aceitavam a mínima ideia de dizer que Deus era formado aí por 3 pessoas. Eles não admitiam isso. Para eles estava alguém dizendo que havia 3 deuses. Eles não compreendiam. Embora aí no Shema ou Shema estivesse claramente no plural aí, quando se fala de Deus. Então, eles não compreendiam e continuam não compreendendo. Para eles a palavra é um aí, e esse um pode ser dito assim: eu, minha mulher, meus filhos moramos em uma casa. Então eles falam que esse um aí pode indicar plural assim. Então eles não aceitam a ideia de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E eles combateram Paulo, combateram João, todos os pregadores do Evangelho até hoje, por causa disso. Eles não conseguem compreender a trindade de Deus. Observemos que a cada fala do Senhor Jesus a respeito de sua divindade, de sua igualdade com o Pai, o próprio apóstolo João registra a reação dos judeus como protesto, como está em João 5, 18, 8, 58, 59, 10, 30, 33. Mesmo assim, esses apóstolos não hesitaram em declarar com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus, como está em João 20, 28, Romanos 9, 5, Colossenses 2, 9, Tito 2, 13, 1 João 5, 20. Então, embora João, embora aí Paulo, fossem judeus, descendentes de judeus, eles não deixaram de comprovar e de assumir a deidade de Jesus, dizendo que Jesus realmente é Deus. Embora os judeus combatiam, falavam mal de Jesus, blasfemaram, fizeram de tudo, ainda chamaram de Jesus até de Beelzebul, príncipe dos demônios, fizeram de tudo, porque Jesus se declarava Deus, como Filho de Deus, e eles achavam isso um absurdo. Ele se declarava igual a Deus, sendo Deus, e eles achavam absurdo. Para eles, Deus é um, e é uma pessoa só. Então eles não compreendiam e continuam não compreendendo. Se tivessem compreendido, seriam salvos. Mas, infelizmente, tem apenas uma religião, o judaísmo, que adota um Deus só, o verdadeiro Deus, como Deus. Mas isso não salva eles. Quem salva é só Jesus. Como eles não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, não podem ser salvos. Só o remanescente, no final da grande tribulação, quando Jesus vier, em glória, com a sua igreja, ali eles vão reconhecer Jesus, que eles estarão clamando por Jesus, clamando pelo seu Messias. Aí Jesus vem e ele desce, pisa no Monte das Oliveiras, e ali os judeus que estão ali quase morrendo de fome, as mães já estão até comendo seus filhos, tanta fome.
Então eles vão fugir por aquele vale que vai se abrir ali, porque os exércitos inimigos de Satanás, do anticristo, estarão ali cercando Jerusalém. Nós já fomos arrebatados lá no arrebatamento, antes da grande tribulação. Os judeus, os remanescentes, esses que vão ser salvos no final da grande tribulação, esses viveram durante a grande tribulação 7 anos. 7 anos divididos em 2 partes, 3 anos e meio de paz, uma falsa paz, sendo enganados pelo anticristo. Depois eles reconhecem que o anticristo não é Cristo, e aí se tornam inimigos. O anticristo começa então a atacá-los, e eles vão ver 3 anos e meio aí sendo atacados pelo anticristo, e no final da grande tribulação, então, Jesus vem em glória, porque eles começam a clamar. E lá diz, eles verão aquele a quem traspassaram, vão ver aquele que eles mataram na cruz. Olha só. Eles vão aceitar agora Jesus. E agora Jesus vai começar a governar sobre eles 1000 anos. Satanás será preso por 1000 anos. Ali o anticristo e a besta ali, né? E o falso profeta também serão lançados já no lago de fogo e enxofre. Mas Satanás será preso 1000 anos. No final do milênio ele será solto e ainda levantará as nações contra Jesus. Veja só. Mas Jesus estará governando sobre Israel durante 1000 anos. E na terra haverão os outros povos que sobraram na grande tribulação, estavam vivos, permaneceram vivos durante esse milênio. Os que morreram no final da grande tribulação, aqueles que foram separados também como bodes, esses morreram. Mas os outros que ficaram vivos continuaram nesse período de 1000 anos. Quem terá aí a preeminência durante o milênio são os judeus. É um cumprimento da promessa de Deus para com Davi, que o seu descendente reinaria sobre Israel. Jesus mesmo, o Messias. Tópico 3, o relacionamento entre o pai e o filho. Os pais da igreja perceberam também que, além das construções tripartidas do relacionamento intratrinitariano e histórico salvífico revelado nas Escrituras Sagradas, havia ainda as construções bipartidas que identificam a mesma deidade no Pai e no Filho. O Pai e o Filho aparecem no mesmo nível de divindade, como Gálatas 1:1, 1 Timóteo 6:13, 2 Timóteo 4:1. Essas expressões bipartidas provam que o Pai e o Filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas são diferentes na forma e na função, não em poder e majestade. Veja o seguinte exemplo. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:7. Os primeiros cristãos não precisavam de explicações adicionais para compreender a divindade de Jesus em declarações como essas, como está também em 2 de Pedro 1:1. Então, em muitos lugares, quando fala em tripartido, fala Pai, Filho e Espírito Santo. Mas existem muitos lugares de declarações bipartidas, quer dizer, falando só do Pai e do Filho. Então nós vemos esse exemplo aí, né? Em Romanos 1, vemos em 2 de Pedro 1:1 também. Então, falando aí de Deus como Pai e de Jesus como Filho. Em vários lugares na Bíblia nós podemos encontrar esta situação, mostrando que o mesmo poder que tem o Deus Pai, o mesmo poder tem o Deus Filho, que é o mesmo Deus. Não podia ser diferente. Se fossem deuses diferentes, aí sim o poder, talvez de cada um fosse diferente, talvez a ideia de cada um fosse diferente, né? O desejo de cada um, mas está lá. João fala sobre isso e diz, ó, os três são um, os três concordam num. Como é que ia poder 3 pessoas pensar a mesma coisa, saber a mesma coisa, ter o mesmo poder e tudo? É porque é o mesmo Deus. Por isso que o ser humano é a tricotomia, porque o corpo às vezes quer uma coisa, a alma quer outra coisa, o espírito quer outra coisa, tudo separado. Não concorda num. E não são um só. São 3 coisas diferentes. Deus, sendo 3 pessoas, concordam, tudo. É um Deus só. Olha só, não existe um pensar uma coisa ou outra. Não existe um ter mais poder e outro menos. Não existe isso. Tudo igual, porque é o mesmo Deus.
Na parte 3, a humanidade do Filho de Deus. Tópico 1, o Verbo se fez carne. Tópico 2, características humanas. Tópico 3, necessidade da encarnação do Verbo. Tópico 1, então, o Verbo se fez carne. João 1,14a. O prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indireta, nos ensinos e nas obras de Jesus, com tal abundância de detalhes que, infelizmente, não é possível mencioná-los aqui por absoluta falta de espaço. A encarnação do Verbo significa que Deus assumiu a forma humana. A concepção e o nascimento virginal de Jesus, Isaías 7,14, uma obra do Espírito Santo, Mateus 1,20, Lucas 1,35. Tal encarnação do Verbo é um mistério, 1 Timóteo 3,16. Então veja bem, Jesus, nós temos que dizer, olha, Jesus é 100% Deus. E nós temos que dizer, Jesus como homem na terra é 100% homem. Temos que entender isso. Ele deixou de ser Deus quando estava na terra? Não. Não tem como Deus deixar de existir. Se acabaria tudo. Não tem como. Então ele continuou sendo Deus? Continuou sendo Deus. Mas como homem na terra, ele foi 100% homem. Então ele deixou o quê? As prerrogativas divinas. Ele não usou de sua deidade quando estava na terra, sendo 100% homem. Mas não deixou de ser Deus. Ele estava no céu com Deus Pai também. Veja só. O Espírito Santo não está dentro de nós? Não somos templo do Espírito Santo? Mas ele não está no céu? Claro que está. Ao mesmo tempo, ele é Deus. Deus pode estar em toda parte ao mesmo tempo. Não se esqueçam disso. Então Deus continua sendo Deus. Tanto faz ele está na terra como está no céu, em qualquer parte. Continua sendo Deus. Não deixa de ser Deus. Quando Deus olha para a terra, não vê um justo sequer. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E para salvar o homem, ele precisa de um homem na terra que nunca pecou. Como é que ele vai fazer? Ele então toma a atitude de ele mesmo, Deus, vir à terra, nascer como homem e morrer por nós na cruz. Mas veja bem, Deus é Espírito. Não tem jeito dele morrer. Não tem jeito de ser homem. Então o que ele faz? Ele vem à terra e nasce de Maria, concebido pelo Espírito Santo, nasce como homem. Ele envia uma pessoa da Trindade, Jesus Cristo Filho, para nascer na terra como um homem. Como é que o homem nasce na terra? De uma mulher. Por isso que lá em João 10 diz o quê? Que quem entra no curral das ovelhas, que é o curral das ovelhas? O mundo, a terra, pela porta, esse é bom pastor, esse dá vida pelas ovelhas. Esse aí as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Ele diz que esse aí dá vida, vida e abundância. Olha, esse é Jesus, ele entra pela porta. Qual é a porta de entrada aqui na terra de todo ser humano? Nascimento físico, nascimento de uma mulher. Nasceu de um homem e de uma mulher. Precisou dos dois. Precisou dos espermatozoides e precisou de um útero para essa vida ser gerada e crescer, desenvolver até nascer. Assim também Jesus nasceu, só que ele não nasceu da descendência de um homem, de um ato sexual de um homem com Maria. Não foi José com Maria que fizeram Jesus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Para quê? Para que ele não tivesse a semente vinda de Adão, a semente do pecado. Porque senão ele não nasceria na terra como filho de Deus. Ele
ele nasceria na terra como filho de José. Nasceria com pecado, a semente do pecado. Veja só. Isso aí é mais uma prova de que Jesus é Deus. Tanto o céu é filho de Deus, mas é Deus, como na terra. É um homem, mas é Deus. Por quê? Porque foi concebido pelo Espírito Santo. Veja só. É muito interessante isso. Então ele já nasceu filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Era homem? Era, mas era filho de Deus. Era Deus mesmo, era homem mesmo. Então ele nasceu como homem, viveu como homem, foi cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito Santo, recebeu o poder do Espírito Santo para fazer as obras. Veja só, todos os dons do Espírito Santo operavam através dele. Veja aí que maravilha. E ao mesmo tempo ele podia dizer-se filho de Deus. Poderia dizer-se Deus, que era realmente. No tópico 2 nós temos aí características humanas. Assim como as Escrituras revelam a deidade absoluta de Jesus, da mesma forma elas ensinam que ele é plenamente homem. Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2,5. Há abundantes e incontestáveis provas de sua humanidade, ou seja, de que ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. O seu nascimento é contado com detalhes nos 2 primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual. Lucas 2,52. E sentiu fome, sede, sono e cansaço. Mateus 4,2, 8,24, João 4,6, 19, 28. Veja bem, se ele estivesse na terra como Deus e não como homem, como é que ele viveria? Primeiro, ele não nasceria numa manjedoura, nasceria lá no melhor berço que existe no palácio real. Segundo, ele não viveria como um carpinteiro, viveria como um rei, como um imperador, mandaria em tudo. Terceiro, ele não nasceria como um escravo ali dos romanos, né, como os subalternos romanos. Ele simplesmente destruiria os romanos e governaria. Então veja só, ele viveu como homem realmente. Nasceu de uma mulher, foi amamentado, comeu normalmente, trabalhou, cresceu como criança, desenvolveu, estudou a palavra de Deus. Tudo que um ser humano faz, ele fez. Andou a pé por todo lado. Imagine Deus dele andando a pé. Então ele se sujeitou, se tornou em tudo semelhante aos homens. Que é preciso entender isso. Para remir os homens, para comprar os homens, tinha que ser homem. Para levar nossos pecados sobre ele, morrer na cruz em nosso lugar, tinha que ser homem. Como é que Deus ia morrer? Deus não morre, Deus é Espírito. Então ele se fez homem para que pudesse nos salvar. Então, como homem, ele teve fome, sede, cansaço, sentiu sono, tudo as mesmas coisas que nós sentimos. Tópico 3, necessidade da encarnação do Verbo. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva, seres humanos, e pela justiça de Deus. O pecado tinha que ser vencido também por um ser humano. Romanos 5, 12, 17 a 19. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E o pecado reinou sobre os homens, trouxe a morte para os homens. Trouxe doença, enfermidade, maldição, tudo de ruim. O pecado trouxe. A semente do pecado está aí no homem. Veio do seu pai Adão. Cada filho foi herdando essa semente maligna do pecado. É como você chegar no médico e falar, estou sofrendo de coração. E o médico diz assim, tem alguém na sua família que tem problema de coração? Porque ele sabe que você pode herdar do seu pai, do seu avô, do seu bisavô isso. Assim é o pecado. Nós herdamos de Adão, foi passando de pai para filho. Todos nascem já com a semente do pecado. Na primeira oportunidade que tiver de pecar, vai pecar. Quando assumir aí a consciência do pecado, vai pecar. Porque o desejo do pecado vai ser tão forte que vai fazer com que a pessoa peque.
Aí o segundo Adão é Jesus. Ele nasce concebido pelo Espírito Santo. A semente que vem de Adão do pecado não entrou nele. Não estava nele. Ele não é descendente de Adão. Ele é o segundo Adão, ou seja, ele é o segundo filho legítimo que Deus introduz na terra. Mas esse, como Adão também, quando foi introduzido, não tinha pecado. Vivia em comunhão com Deus. Era super inteligente. Agora Jesus nasce sem a semente do pecado. Está na terra. Filho de Deus. Homem. Mas nunca pecou. A semente do pecado não estava nele. E ele diz, quem me convence do pecado? Nunca pecou. O diabo, os demônios, os homens, todos tentaram fazer com que Jesus pecasse. Olha lá a tentação de Jesus. Satanás fez de tudo para fazer Jesus pecar. Mas não conseguiu. Então o segundo Adão não tem pecado. Se o primeiro Adão fez com que toda a humanidade fosse condenada, esse segundo Adão é espírito, é vida, é filho de Deus, é Deus mesmo, e através dele, ele tira todos os homens da situação do pecado. Ele livra todos os homens da morte do pecado, da condenação do pecado. Então Adão gerou filhos para o diabo, para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Jesus gera filhos para Deus, para viver eternamente com Deus, para viver eternamente na Jerusalém celeste, na nova terra, novos céus. Olha só, são filhos gerados para Deus. Jesus se fez carne, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Romanos 8,3. A Bíblia mostra que todo gênero humano está condenado, que o homem está perdido debaixo da maldição do pecado. Salmos 14, 2, 3, Romanos 3, 23. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Isaías 43, 11. Então esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo Ele mesmo a lei que promulgara. Atos 4, 12, 1 Timóteo 3, 16, Colossenses 2, 14. Então, embora Jesus tenha se manifestado como homem, Ele levou sobre Ele os nossos pecados, morreu a nossa morte, foi sepultado, foi para o lugar que nós tínhamos que ir, para o inferno, o lugar que nós tínhamos que ir. Ele levou a nossa condenação sobre Ele. Mas quando chegou lá, o que foi perguntado? Ali foi um juízo feito. Um tribunal foi montado. O que ele fez para estar aqui? Nada. Ele pecou? Não. Nunca cometeu pecado? Nunca cometeu pecado. Então ele não pode ficar aqui, aquele lugar de pecadores. Então a Bíblia diz que ele foi justificado em espírito. Foi declarado justo. Não pode ficar aqui. Mas ele trouxe sobre ele os pecados da humanidade. Sim, os pecados ficam. Mas ele não. Então, ele ressuscita. Ele vence a morte. Vence o pecado. Vence Satanás. Olha só. Ele foi declarado justo. E agora ele sobe. Ressuscita. Veja só. Agora, todo aquele que o aceitar como Senhor e Salvador, todo aquele que crê nisso, que Ele morreu por nós, em nosso lugar, levando os nossos pecados sobre Ele, essa pessoa é salva. Precisa apenas se arrepender dos seus pecados e acreditar que Jesus morreu por nós e ressuscitou. A Bíblia diz, em Romanos 10, fala sobre isso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha aí, a salvação é pela graça de Deus. O que é graça de Deus? É Jesus morrendo em nosso lugar na cruz e ressuscitando. Isso é a graça de Deus. Nós somos salvos por isso. Jesus fez tudo que era preciso fazer para nós sermos salvos. Agora, mediante a fé. A fé é o quê? É acreditar nisso. E aí nós somos salvos. Olha aí, em Atos 4,12 diz bem claro: em nenhum outro há salvação debaixo da terra, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo.
Então só há salvação através de Jesus Cristo. Então era como se o quê? Nossos pecados, nossas ofensas, delitos, tudo fosse como uma promissória, tivesse lá anotado tudinho. O valor, tudo que nós fizemos de errado, tivesse anotado numa promissória. O que Jesus fez? Quando Ele morre por nós na cruz, essa promissória é rasgada. Acabou. Não existe mais nada contra nós. Desde que nós aceitemos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós vamos agora à nossa conclusão e vamos convidar você, se você deseja entregar sua vida para Deus, faça-o agora. Vamos então à nossa conclusão. O Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas os personagens da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Mateus 16, 17, 1 Coríntios 12, 3. Isso revela a sua divindade. Nós precisamos de uma revelação do Espírito Santo para compreendermos realmente Jesus sendo 100% Deus, 100% homem. Só com a revelação de Deus. Porque a nossa mente, né, a nossa inteligência, o nosso pensamento é muito curto para entender isso. Quando nós entendemos isso é porque foi uma revelação do Espírito Santo para nós. E as pessoas precisam disso. Quando é que o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo? Quando é que eles vão entender isso sobre Jesus? Somente quando eles ouvirem a pregação do Evangelho. Pode ser através da pregação, através do ensino, mas eles precisam ouvir o Evangelho. Quando eles estão ouvindo, o Espírito Santo vai sondar o coração deles e vai ver como penetrar nesses corações. Se eles desejarem, o Espírito Santo penetrará e os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Se eles não desejarem, não adianta, você pode pregar até secar a garganta, até parar de falar. E eles não vão se converter. Sem o convencimento do Espírito Santo não tem jeito. Então é preciso que a pessoa abra o coração para Deus, queira, se ache, né? Seja, que ele possa ser convencido que é um pecador. Que é difícil. Tem muita gente querendo se justificar diante de Deus. Aí não tem jeito. Como é que o Espírito Santo vai convencê-lo de que ele está em pecado se ele se acha bom, perfeito, acha que não tem pecado? Então é complicado. Precisa então de uma ação do Espírito Santo. Nós temos que pregar, insistir, procurarmos ver se em algum momento aquela pessoa vai ter o desejo de entregar a vida para Deus. E o Espírito Santo aproveitará essa oportunidade e convencerá então essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e essa pessoa será salva. Vamos orar agora então. Se você deseja entregar a vida para Jesus agora, entregar-se totalmente para Deus, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu por você na cruz, que Ele levou seu pecado sobre Ele, que Ele ressuscitou e está vivo, você será salvo agora. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, estamos te apresentando, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti. Oh, be glad, let's find this lovely creature profession. Ah, Senhor, penetra nesses corações, nessas vidas agora. Espírito Santo, revela a eles que são pecadores, que precisam se arrepender, que há uma justiça de Deus sobre o pecado proclamada e que há um juízo de Deus preparado para aqueles que não se arrependem, que não aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Ajuda-os agora, Senhor, ajuda-os. Em nome de Jesus, receba a revelação de Deus. Receba agora a salvação de Deus. Em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus, eu ministro sobre vocês agora a cura. Em nome de Jesus, recebam o poder de Deus. Solta essas vidas todo mal, em nome de Jesus. Sejam libertos, sejam curados, sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Olha, aqueles que querem nos convidar para estarmos aí em sua igreja, para fazermos aí palestra de escola bíblica dominical, ou palestra para obreiros, palestras sobre missões, sobre família, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo, palestra para jovens, círculo de oração,
palestra para casais, para idosos, sobre escatologia. Então, se você deseja, nos convide, nós estaremos aí. Você vê aí o nosso endereço eletrônico, né? Nosso e-mail é henriquelhas@hotmail.com. Nosso telefone DDD 99, telefone 991520454, que também é o WhatsApp. Esse telefone é TIM. Então você entra em contato conosco e nós estaremos aí com você em sua igreja. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda para que você não marque a mesma data que já está marcada. Então os dias 4, 5 e 6 do mês de agosto agora, nós estaremos em Queimados, Rio de Janeiro. Uma festa ali de família e também um seminário de qualificação para professores da Escola Bíblica Dominical. É lá na Assembleia de Deus, Casa de Restituição Betânia, com o pastor presidente Ivanildo do Nascimento Rocha, e lá nós temos o presbítero Getúlio Souza, que está organizando esse evento. Então, Assembleia de Deus, Casa de Restituição Betânia, Rua José Antônio 10, Jardim da Fonte, em Queimados, Rio de Janeiro. Dia 7 aí, até o dia 17/8, nós estaremos aí em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Igreja Sarando a Terra Ferida, na Avenida Governador Roberto Silveira, 1271, ali no Aeroclube, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Dias 19 e 25/8, nós estaremos aí nessa semana todinha, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. É uma semana de bênçãos e milagres lá, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Dourados, Mato Grosso, com o pastor Matias Belido. Se você quiser marcar essa data, 26 e 27/8, entre em contato conosco. Dias 1º, 2 e 3/9, nós não temos agenda marcada ainda. Dia 7 e 8/9, nós estaremos em Pocrane, em Minas Gerais, uma festa de mocidade, lá o pastor Arcelon. Dias 9 até 15/9, nós estaremos ali em Patinga, Minas Gerais, estaremos ministrando sobre EBD, família, missões, várias ministrações e milagres. 15 e 17/9, nós não temos agenda ainda, marque conosco. Olha aí também, dia 23 e 24/9, nós não temos agenda ainda, então você pode marcar conosco essas 2 semanas aí. 30/9 e 1/10, nós estaremos em Ananindeua, no Pará, Campo Maguari, pastor presidente Ritter José Marques de Souza. Dia 7 e 8/10, estaremos em Barcarena, Pará, uma conferência de EBD. Dias 13, 14 e 15/10, estaremos em Fortaleza, Ceará, bairro Barra do Ceará, Assembleia de Deus Emanuel, Tempo Central. Dias 21 e 22/10, estaremos em São Luís, uma festa de família, encontro de casais, tanto vai pregar eu como a minha esposa, pastor Francisco, lá na rua 44, bairro Jardim de São Cristóvão, 2479, número 13, São Luís do Maranhão. Aí, dia 28 e 29/11, nós não temos agenda ainda, então marque conosco. Dias 3, 4 e 5/11, nós estaremos em Teresina, no Piauí, lá no Congresso de EBD, na Assembleia de Deus, Fonte de Água Viva, lá o pastor presidente Nestor Mesquita. Dias 18 e 19/11, estaremos em Ribeirão das Neves, lá com Marilson, uma cruzada evangelística e EBD também. Dia 14/11, estaremos em Porto Franco, Maranhão, é uma segunda terça-feira de novembro, estaremos falando sobre dons lá com o pastor Flávio. Dias 25 e 26/11, olha, nós não temos agenda ainda marcada. E o mês de dezembro todo, nós não temos nada marcado ainda. Então você entra em contato conosco e marque. Mês de dezembro não temos nada marcado. O ano que vem nós temos marcado só 27/2 em Tumbiara, Goiás, com o pastor José dos Santos. Então você entra em contato conosco, nós estaremos aí com você e sua igreja.